sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Ainda nessa manhã nublada e quente de domingo aqui em Natal, para vocês terem uma ideia, a temperatura agora 30 graus. Sensação térmica de 37 graus. Se você está à sombra, não está com muito mais sorte não. A sensação térmica é de 35 graus. Está muito quente, muito abafado, quase não tem vento. Deveria chover logo para ver se pelo menos o vento volta a circular. Bom, chegando então com esse tema Brasil versus mundo, não está fácil, né? Pra vocês terem uma ideia, de ontem para hoje o Brasil está praticamente nas manchetes de todos os jornais importantes do mundo. Eu abri o Twitter hoje com uma notificação de uma organização da Oxford, que é a Universidade da Inglaterra, né, famosa por suas pesquisas linguísticas e de saúde também, agora na Covid. A organização é chamada Our World in Data, que é algo como Nosso Mundo em Informações. E a informação sobre o Brasil, né, é que o número diário de mortes por Covid subiu, e aí é o número de média. Como normalmente sábado, domingo e até mesmo a segunda-feira tem dados com menos mortes pelo fim de semana, a notificação não é tão boa. Então são dias em que se tem menos mortes. E aí há também uma explosão na terça, na quarta-feira. O que o mundo tem feito é calcular uma média diária baseada na semana, para tirar essa distorção. Então, o número diário de mortes do Brasil subiu, segundo o Our World in Data, ou Data também pode ser, para 2.543. Esse é o número diário de mortes no Brasil. É um World Trade Center todo dia. Essa média aí, a gente atingiu na semana passada. E a organização lá da Oxford fez questão de ressaltar que o pico anterior do Brasil, porque parece que a gente não enxergou ainda que a gente está vivendo uma situação muito pior do que estávamos vivendo no ano passado. O pico anterior, que foi atingido entre junho e agosto do ano passado, o número diário de mortes ficou sempre em torno de 1.050 por dia, né? 1.050 mortes por dia, no pico que a gente teve, que quase enlouquece, tanta gente morrendo, pronto. Agora nós estamos com um pico que é mais do que o dobro. Saímos de 1.050 de junho a agosto do ano passado para 2.543 mortes de média diária no Brasil. E a gente acha que tá tudo muito certo, que tem que ter futebol, por exemplo, rolando, porque a situação agora está muito melhor do que no ano passado. Eu não sei de onde a gente tira essas ideias. E, claro, se você for para os números frios dos dias, né, já faz o quê? Acho que 2, 3, 4 dias que a gente tem uma média acima de 3.000 mortes por dia. Ou seja, há uma tendência de que a média da próxima semana seja maior do que essa da semana passada. Uma coisa horrorosa. Não sei porque as pessoas não estão reagindo a isso, estão achando comum, normal. Aí eu vou para aquela pesquisadora, Natália Pasternak, que é PhD e é quem mais bem fala sobre as questões de vacina e sobre essas questões da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo, né? E ela apontando as manchetes no mesmo dia sobre o Brasil, né? A revista britânica, né, The Economist, botou lá: Brazil's mismanagement of COVID-19 threatens the world. Algo como o descontrole da Covid-19 no Brasil ameaça o mundo, e ameaça mesmo, né? O mundo está de olho agora no Brasil. Na mesma balada, né, vem a manchete principal hoje do New York Times, né, falando do colapso hospitalar, né, como a Covid-19 tomou conta dos hospitais, né, não tem mais vaga. É uma coisa absurda, contando lá que o vírus já matou mais de 300.000 pessoas no Brasil. A Associated Press, que é uma agência que manda notícias, produz notícias do mundo para o mundo todo, né? Muita gente reproduz as notícias da agência AP, né? A Associated Press, colocou também, né,
que o Brasil está se aproximando de 4.000 mortes diárias, né? E o pior ainda está por vir aqui no Brasil. Sim, o pior ainda está por vir, a gente não está enxergando isso. Aí o G1 fez um apanhado dessas notícias, né, dessas manchetes pelo mundo, porque não foram só essas, né? Como eu disse, está lá do New York Times, dizendo um colapso anunciado como a epidemia de Covid-19 no Brasil sobrecarregou hospitais. A CNN, essa eu recebi ontem, né? Os sinais de colapso pelo Brasil, né? Ao mesmo tempo em que a Covid dispara sem controle, né? E Bolsonaro parece não conseguir responder, é a manchete lá da CNN. A The Economist a gente já falou, né? Que foi até o destaque primeiro aí de Natália Pasternak. The Guardian, que é um jornal do Reino Unido, né? Marcando que o março seria o mês mais triste da vida dos brasileiros, né? E dizendo que os brasileiros lamentam a devastação, né, que a Covid está produzindo, ao mesmo tempo em que Bolsonaro sofre com as críticas pela gestão da crise de saúde. O Le Figaro, que é da França, né, aponta que no Brasil a epidemia de Covid-19 está fora de controle. O Clarim da Argentina, que é aqui do lado, né, colapso total da saúde no Brasil, é o grande título da reportagem, tem subtítulo e tudo. Ou seja, gente, a situação é o seguinte, e eu acho que todo mundo tem um mínimo de informação de biologia, até de ecologia, para entender como se dá a evolução. Eu sei que muita gente tem a religião muito forte em sua vida, acredita naquela teoria de que Deus criou tudo em 7 dias, não sei o quê, mas isso não chega a conflitar com a evolução biológica que a gente aprende na escola, de que Darwin, né? Charles Darwin disse isso, que a gente vai evoluindo, os que se adaptam, os mais fortes conseguem se adaptar às condições, os mais fracos são eliminados. Obviamente, os seres humanos estão dentro dessa realidade também, né? Os mais fortes se adaptam, os mais fracos são eliminados. Acho que a gente nunca sofreu tanto um ataque tão forte da natureza em relação a gente como vem acontecendo, não só com os vírus, né? Não só com esse SARS-CoV-2. As condições climáticas têm mudado muito pela ação do ser humano e a gente sofre de volta as consequências disso. E claro, os mais fortes se adaptam. Não sei se a gente vai conseguir se adaptar, muito provavelmente, não vou dizer provavelmente, mas me parece que a gente caminha, lógico que não é de hoje para amanhã, mas a humanidade caminha para ter o caminho mesmo, o destino dos dinossauros, né? Da gente deixar de existir. A natureza em si continua, né? Não vai ser porque a humanidade deixou de existir que a natureza vai deixar de existir. A natureza continua, ela persiste. A gente é que não vai se adaptar, né? Então, se você estudou um pouquinho de ecologia, de biologia na escola, se você não colou, você sabe que há uma evolução, né, no caminho. Até, por exemplo, se você usa muito inseticida e não consegue de fato eliminar uma praga da sua casa, você vai deixar os mais fortes se multiplicarem depois e não vai ter inseticida que resista, que consiga resistir àquela praga que se espalhou na sua casa. Então, hoje, a situação do SARS-CoV-2 no Brasil é de livre espalhamento. O vírus ele está à vontade. Ele consegue ser transmitido rapidamente, ele consegue ser multiplicado rapidamente. E agora vamos pensar numa produção em série. Eu que trabalho tanto com direito do consumidor como advogada, questão de indenização e tudo, a gente sabe que a produção em série, pela rapidez, ela produz defeitos, né? Tanto que de vez em quando a gente tem, por exemplo, pensando em carros, que é uma coisa que chama mais atenção e que tem os recalls anunciados na TV, de vez em quando surge uma coisa muito defeituosa, né, no produto e que você precisa trocar, precisa consertar e às vezes até acabar com aquela linha ali, porque não tem muito o que fazer. Então, o SARS-CoV-2, ele vive essa produção em série no Brasil. Tem séries defeituosas, só que no caso dos vírus, às vezes esse defeito é justamente uma adaptação.
ele sai com um defeito em relação ao original dele, mas aquele defeito faz com que ele consiga superar, se transmitir mais, ser mais letal e por aí vai. Não é de graça, né? Não é à toa que nós já temos variantes no mundo e que este nosso país maravilhoso, ele já tem 2 variantes. Nenhum canto do mundo tem 2 variantes, a gente já tem 2. Deve ter mais, se a gente começar a investigar mesmo, já deve ter muito mais. Né? Porque a coisa está descontrolada em todo canto. Se chama muito a variante de Manaus, né? Manaus, se brincar, acho que já está até controlando, porque está com a vacinação mais avançada que o resto do mundo. Então, hoje o mundo nos enxerga como uma grande ameaça a esse controle. Estados Unidos estão aí num ritmo muito bom de vacinação, né? Outros países até controlaram bem, como eu já citei, a Nova Zelândia. Controlaram bem a Austrália e tudo, controlaram bem a transmissão sem vacinação ainda, né? Agora com vacinação melhor ainda. Mas o Brasil ameaça esse povo, porque daqui a pouco a gente vai produzir, há uma capacidade para isso, não quer dizer que vai acontecer, mas se continuar desse jeito, acho que ninguém é capaz de dizer que não vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai produzir uma variante absolutamente resistente a todo tipo de vacinação que temos por aí. Como vai ser isso? Bom seria se a gente produzisse uma variante que fosse extremamente transmissível, mas que não fosse nada letal, que não produzisse nenhuma consequência maior, porque até a gente está vendo agora, como eu digo, é uma pandemia muito nova e a gente ainda está aprendendo com ela, a gente está vendo aí até quem teve sintomas levíssimos de Covid, tem sequelas que estão durando aí mais de 6 meses, né? Então, é complicado da gente saber exatamente com o que a gente está lidando no meio desse vendaval. E o Brasil não consegue controlar. Então, hoje, nós somos a maior fábrica do mundo de SARS-CoV-2. Digo sem dúvida, pela quantidade de transmissão, pela quantidade de mortes, pela quantidade de gente resistente a implantar medidas tão simples como usar uma máscara, falar com as pessoas com distanciamento de pelo menos 1 metro e limpar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, 70%. Isso são coisas simples. Imaginem vocês que a gente tem até profissional de saúde que se recusa a se vacinar. Tendo a vacina à disposição, se recusa a se vacinar. Então, não é fácil não, não é fácil. A gente vê até uma certa mudança de postura aí do governo Bolsonaro. Dói bastante, porque se essa postura tivesse sido adotada há 1 ano, nós já estaríamos na situação que estamos agora, com tantas mortes aí sendo encaminhadas, já foram e outras mais sendo encaminhadas, porque a gente abre o jornal e está lá o risco, né? Se você é entubado, há um risco de 50%, quer dizer, pode escapar e pode morrer. É altíssimo o nível desse de letalidade, né, para quem é entubado. E a gente sabe que as internações estão se prolongando nos hospitais, que além de tudo é uma doença que é prolongada no tempo. Ela entope o sistema hospitalar e também provoca outras mortes de outras patologias, porque não há atendimento. Eu não sei qual é a parte disso que está sendo difícil de entender, para que a gente consiga fazer, enfim, um isolamento eficiente em pouco tempo, mas muito eficiente, e que consiga quebrar essa transmissão, para que a gente passe a viver um pouco mais próximo da normalidade. Mas não é isso. Eu acho que tem gente realmente lutando para que o vírus consiga dizimar grande parte da população. Só pode ser isso. Eu não consigo enxergar de outra forma o que a gente tem visto de embate desde março de 2020 até aqui, a situação horrorosa, então, do Brasil em relação ao mundo. Minha esperança agora é que, como o mundo está enxergando a gente como ameaça, quem sabe não diz, ei, vamos encaminhar muito mais vacinas para lá, logo, gente, porque se não controlar o Brasil, não vai adiantar controlar aqui. É a minha esperança agora, porque tá difícil. Bom, minha gente, é isso, né? Renovo o convite, então, para domingo que vem, a partir das 10 horas, com os 2 podcasts, né? O podcast sobre futebol primeiro e depois o podcast sobre assuntos variados, e rezar que a gente consiga, enfim, controlar a situação dessa pandemia horrorosa aqui no Brasil nessa semana. Até lá.